As estatísticas de violência no Brasil ainda impõem ao país taxas elevadíssimas de assassinatos e, infelizmente, a resolutividade desses crimes ainda é muito baixa. E antes que se possa dizer que é única e exclusivamente culpa da falta de empenho para resolver, estudos comprovam uma outra deficiência. O número de peritos criminais baixo contribui para essa lentidão investigativa. Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto, de 33 anos, foi encontrada morta na noite do dia 13 de novembro de 2016, no apartamento onde morava, em um condomínio no bairro Turu, em São Luís. Durante as investigações sobre o caso, a perícia da Polícia Civil concluiu que a vítima foi esganada, estuprada e asfixiada pelo assassino. Baseado nas marcas encontradas pelo corpo de Mariana, o perito criminal revelou ainda que houve luta corporal. Na época, o cunhado dela, o empresário Lucas Porto, de 37 anos, confessou ter assassinado a publicitária. Atualmente, ele está preso provisoriamente em uma cela especial da penitenciária de Pedrinhas. O que, infelizmente, não acontece com a maioria dos responsáveis por crimes contra a vida como esse. Em média, são solucionados aqui no Brasil entre 5% a 10% dos casos de homicídios. Para se ter uma ideia, só no ano passado foram registradas 61 mil mortes por motivos violentos aqui no país. E um dado preocupante: 80% desses casos não são solucionados pelo poder público. O motivo, segundo a Associação Brasileira de Criminalística, seria a falta de peritos. Uma delas que dificulta essa resolução de homicídios aqui no país é o nosso déficit de peritos em termos de quantidade, né? Porque nós estamos com aproximadamente 30 mil peritos a menos do que deveríamos. Tanto que o nosso índice aí de resolução de crimes violentos, né, de homicídios, não passa de 5%, 8%, a depender da pesquisa que você vai se basear. Então, nós temos sim um déficit muito grande. Ainda segundo o especialista, a falta de equipamentos para a perícia trabalhar nos estados e um déficit de pessoal estimado em 30 mil peritos também seriam responsáveis pela precariedade na investigação criminal no país. O motivo disso acontecer, na verdade, não é um só motivo, são vários. Nós temos esse déficit do número de peritos que eu já mencionei, nós temos também a ausência de políticas efetivas de combate à criminalidade e, sobretudo, também de prevenção à criminalidade. Quilombolas que ocupavam a sede do INCRA desocuparam o lugar. Mesmo não tendo conseguido a vinda do presidente nacional da entidade, eles resolveram sair do espaço. Os quilombolas exigem a demarcação de 72 áreas no Maranhão, o que ainda não foi garantido pelo INCRA. Quem investiu no mercado de ações nessa semana pode comemorar, porque os investimentos na Bolsa de Valores estão batendo perto dos 80 mil pontos. No mercado financeiro, dólar e euro fecham a semana em baixa. Veja os números. O dólar fechou em queda de 0,59%, cotado a R$ 4,04. Já o euro teve baixa de 0,89%, fechando o dia a R$ 4,76. A Bolsa de Valores subiu 1,70%, com negociação em 79.444 pontos. E continuamos com a pauta economia. O Ministério do Trabalho antecipou a divulgação dos números do CAGED. Houve uma ampliação na oferta de vagas em todo o país. Não foi isso, Mariana Dias? Muito boa noite para você. Boa noite, Pascoal, a você e a todos. Foi isso sim. Quando falamos em criação de empregos, nem sempre a expectativa é boa, mas dados divulgados na tarde de hoje pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que o mercado de trabalho formal apresentou novamente crescimento no Brasil. Foram mais de 110.431 novas vagas no mês de agosto, um acréscimo de mais de 0,29% em relação ao mês anterior. Esse é o melhor resultado desde 2013, Pascoal. Se seguir essa tendência até o final do ano, o Brasil terá interrompido uma sequência de 3 anos de queda, quando foram perdidos mais de 2 milhões de empregos formais entre 2015 e 2017.
7 setores apontaram alta. Os 3 que tiveram o melhor desempenho foram serviço, comércio e indústria de transformação. O de serviço foi responsável por mais de 66 mil novos postos de trabalho, mais da metade das vagas abertas em agosto no país. Outro dado interessante é que as 5 regiões do país registraram crescimento e os melhores desempenhos foram registrados aqui no Nordeste, onde foram abertas mais de 36 mil vagas, com um acréscimo de mais de 0,59% em relação ao mês de julho. No Maranhão, não houve variação do mês anterior ao da pesquisa. Aqui na capital, Pascoal, fazendo um levantamento de janeiro até agosto, o destaque positivo fica por conta do setor de serviços, que abriu quase 6.500 novas vagas, e o negativo, o setor da construção civil, que nesses 8 meses demitiu 774 mil trabalhadores. Nessa equação, a capital maranhense registrou neste ano, até agora, 4.305 vagas positivas. Pascoal. Mariana Dias, muito obrigado. Boa noite para você, até amanhã. É isso, né? Todo mundo tem que segurar bem o seu emprego, porque a situação não está fácil para ninguém, viu? Tem que ver de que forma vai se garantindo aí na vaga que tem no mercado de trabalho, porque mesmo com essa informação de que o emprego está estável, para quem está saindo do mercado não está fácil, não. Segundo os números do CAGED, os setores da agricultura, da construção civil e do comércio foram os que mais geraram postos de trabalho. Começa oficialmente amanhã a primavera. A estação do ano que traz as flores dá um colorido diferente ao ambiente, mesmo em cidades como a nossa, São Luís, em que a estação não parece bem definida. Na reportagem de Hugo Reis, vamos saber que características encontramos nessa temporada, em que locais, na verdade, podemos encontrar a alegria das flores. Estamos no mês de setembro e você já começa a perceber que o período traz temperaturas mais altas. E aí você deve estar se perguntando, não estamos na primavera? Mas que primavera? Será que as pessoas sabem que estamos nesta estação? E se é a estação das flores, por onde elas andam? A senhora sabe que nós estamos no período da primavera? Não, não sabia. Fica difícil de identificar aqui em São Luís, né? Porque nós temos poucas árvores com flores, né? Então, em alguns estados que tem bastante flores, bastante árvores com flores, é mais fácil de identificar. Segundo o Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, a estação das flores não é bem definida por aqui, como acontece nas regiões sul e sudeste do país. Apesar dos ventos, que são comuns nesse período, o sol forte e as temperaturas elevadas, na casa aí dos 30 graus, devem permanecer até o final da estação em dezembro. Na parte norte do estado, onde estamos, o período também se caracteriza pela falta de chuvas. Interessante a gente ressaltar a contribuição do vento, das rajadas de vento, que também nesse momento elas assumem sua maior magnitude. Setembro, outubro e novembro são os meses de maior intensidade das rajadas de vento, dos ventos máximos. Embora tenha muitos ventos no final da tarde, né? Mas é maravilhosa, para mim é a preferida. Mas encontrar flores em São Luís não costuma ser tarefa tão fácil. Na Praça da Alegria se tornou um tradicional reduto das flores na cidade. Aqui é possível encontrar desde orquídeas, que não são flores da nossa região, até espécies que se dão melhor com o nosso clima quente. E os vendedores confirmam, as flores vendem e fazem sucesso. Tem que saber qual que é de flores, qual que é de sol, qual que é de sombra, para poder separar. Porque nem todas podem ficar no sol e nem todas podem ficar na sombra, entendeu? Cada um tem sua especificação. Existem outras próprias para o nosso ambiente, mas o principal cuidado que temos que ter é com as plantas e flores que podem ser expostas ao sol e as que devem ficar na sombra. Além disso, o período é propício para a florada dos ipês. Em alguns locais aqui na capital é possível ver a beleza da florada destas árvores. Em algumas avenidas, elas confrontam a beleza com a situação de abandono de alguns bairros. Mas o fato é, chamam a atenção e sempre merecem um registro da presença da natureza. Algo que o ser humano deve contemplar e conservar. E aqui a gente cita um poema. Aqueles que têm o desejo ardente de se igualar à beleza das flores possuem corações que a elas se assemelham.
É isso, né? Com esse colorido, né? Com essa animação, esse visual positivo, a gente se despede. Outras notícias, você sabe, acessando portalguará.com. O JG volta na segunda-feira, às 11 da noite. Para você, um bom descanso, excelente final de semana e até lá. TV Guará, maranhense por natureza.